abordando o tema a respeito do tratamento da diabetes tipo 2, através de hipoglicemiantes atuais e orais, né, a situação atual e as novas perspectivas na atenção básica. Com a palavra, a doutora Ana Carolina. Bom dia a todos, todo mundo escuta bem? Ok. Como a Carol apresentou o título dessa palestra, é uma palestra extremamente importante, porque independente da especialidade que o médico atue, seja na atenção básica ou terciária, o atendimento ao diabético ele faz parte do nosso dia a dia, né? Não tem como você tratar com pacientes e não ter pacientes diabéticos na sua lista de pacientes. Então, esse tema, ele vem abordar os novos hipoglicemiantes atuais, mais novos que nós temos, e as novas perspectivas futuras, né? A intenção da aula não é que vocês saiam daqui sabendo de tudo, que é muita droga, é muito nome, é muito mecanismo de ação, mas vale a pena ler principalmente a diretriz brasileira, tem um consenso novo atualizado já desse ano, que é importante se familiarizar com essas novas drogas e os mecanismos de ação dela. Então, não tem como falar de diabetes, gente, e não falar um pouquinho sobre a epidemiologia. No último Atlas, que foi lançado em 2017 pela Federação Internacional de Diabetes, nós temos na América do Sul e América Central uma estimativa de 26 milhões de pacientes com diabetes mellitus e com uma expectativa de aumento de 62% para 2045, chegando até 42 milhões de pacientes com diabetes. Então, é uma prevalência bastante elevada. Hoje, o Brasil, a estimativa é que haja de 12,5 a 13 milhões de pessoas com esse diagnóstico, ocupando então o quarto lugar entre os países no ranking dos 10 de pacientes diabéticos. Quando a gente fala em pacientes acima de 65 anos, o Brasil está em quinto lugar com prevalência de diabetes. Então, aqui essa imagem traz, esse gráfico traz, no ranking mundial, o quarto lugar de pessoas com diabetes no Brasil, né? Na verdade, entre os países, entre os 10, o Brasil ocupa o quarto, entre 20 e 79 anos de idade, e quando a gente considera o diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes menores que 20 anos, esse ranking sobe para o terceiro lugar. Então, uma estimativa de aumento para 2045, um número bastante expressivo. Existe um sistema de vigilância, na verdade, é um inquérito populacional que é feito desde 2006, que chama Vigitel. O Vigitel ele faz entrevistas nas 26 capitais, mais Distrito Federal, e ele aborda em relação aos fatores de risco e os fatores de proteção contra as doenças crônicas. Então, é feita uma ligação telefônica nas capitais, há uma estimativa de mais ou menos 2.000 ligações, e o paciente vai conversando com o entrevistador e dizendo os diagnósticos que tem e os fatores de risco que tem. Ontem foi lançado o Vigitel com os dados de 2018, foi publicado ontem pela manhã, mas eu ainda não deu tempo de colocar nessa apresentação. Mas os dados de 2017 que nós temos, considerando nossa capital Rio Branco, a estimativa é de 6,2% da população de Rio Branco, não estou considerando o estado do Acre, 6,2% seja diabética. E se a gente considerar que o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa, pode ser que a gente tenha um delay, um atraso de diagnóstico de 6 a 8 anos. Então, o número pode ser bem maior do que isso, porque esse sistema, esse inquérito populacional, é o que o paciente fala, não avalia métodos laboratoriais. Então, esse número pode ser bem maior, considerando que o paciente possa nem saber que tem a doença. Então, quando a gente trata um paciente diabético, perdão, quais são as metas? Por que a gente trata um paciente diabético? Principalmente, reduzir as complicações micro, ou seja, retinopatia, nefropatia, neuropatia do diabetes, e as complicações macrovasculares, né, os eventos cardiovasculares, AVC, infarto, morte súbita. Então, esse é o nosso objetivo principal do tratamento do paciente diabético. E o padrão ouro que a gente usa como método laboratorial é a hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. Ela traz uma estimativa de mais ou menos nos últimos 3 meses, 3 a 4 meses em geral, de como está a glicemia do nosso paciente diabético. Então, se a gente pegar um resultado de 8%, ou seja, 50% daquela hemoglobina glicada corresponde ao último mês de avaliação do paciente diabético, 25% do penúltimo
penúltimo, e 25 do terceiro mês que antecede a coleta. Então, é uma média de glicemias. Além de uma meta que a gente quer, que varia de acordo com a idade do paciente, essa meta tem que ser individualizada. A gente quer que o paciente hoje em dia tenha um conceito super atual, que significa time in range, tempo dentro do alvo. Eu quero que aquele paciente tenha uma meta de glicada, uma glicada boa, alvo, no seu alvo, e que ele tenha menor variabilidade glicêmica. A gente sabe quando trata o paciente com diabetes, principalmente quando ele faz insulina, quando ele usa insulina, ele faz picos e vales de glicemia. Então, não é incomum nós pegarmos paciente que faz bastante hipoglicemia em um horário, com hiperglicemia em outros horários. Então, esses picos e vales, né, com a variabilidade glicêmica muito grande, é o que predispõe lesão em órgão-alvo. E é tudo que a gente quer evitar no nosso paciente. Então, as metas, gente, de hemoglobina glicada são individualizadas. O que a gente vai ver? Se o paciente é um paciente jovem, que tem uma expectativa de vida grande, que não tem já complicações nem micro nem macrovasculares, eu vou ser mais apertada com a meta daquele paciente. Eu quero tratar intensivamente, é claro, com menos hipoglicemia possível, né, ou ausência de hipoglicemia, que seria o ideal, mas que ele tem uma meta de 7%, é o que a gente quer. Mas se a gente trata um paciente idoso, coronariopata, hipertenso, já com complicações micro ou macrovasculares, a gente tem uma meta menos rígida, 7,5% a 8%, porque quando a gente aperta demais o tratamento desse doente, há um aumento também de hipoglicemia e de eventos cardiovasculares. A gente aumenta a incidência de infarto, de AVC, de arritmia e de morte súbita nessa população. Então, as metas vão ser individualizadas. É isso que tem que ficar claro, porque não é incomum eu receber pacientes, por exemplo, com meta de um idoso frágil, com complicações já presentes e com 8% de glicada e com encaminhamento querendo que controle mais a glicemia desse doente. Ele está na meta. O que a gente quer agora, espera que ele não faça, que ele não tenha tanta variabilidade glicêmica, que isso é muito importante também, além da hemoglobina glicada. E os estudos mostram que as pessoas que mais se automonitoram, ou seja, que mais verificam a glicemia capilar, eles têm uma menor hemoglobina glicada, ou seja, eles atingem o alvo e permanecem no alvo. Isso é muito importante. Então, de acordo com a nossa diretriz, nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, as metas de um bom controle seriam as glicemias pré-prandiais, ou seja, o jejum, o pré-almoço e o pré-jantar, menor do que 100. Já a Sociedade Americana fala que pode ser de 80 a 130. E nas glicemias 2 horas pós-prandiais, ou seja, 2 horas pós-café, 2 horas pós-almoço e 2 horas pós-jantar, pode variar de 160 a no máximo 180. Então, isso seriam as metas de um bom controle para o nosso paciente. Então, ela estipula também meta de 7% para aquele paciente adulto, que é rígido, né, que não tem outras comorbidades, que não seja um idoso frágil. Então, 7% é a nossa meta de alcance desse paciente. Então, só para falar bem resumidamente em relação às bases fisiopatogênicas do diabetes tipo 2, por que eu resolvi falar um pouquinho disso? Para a gente entender o mecanismo de ação da droga. Então, quais são as bases? Né? Diminuição da sensibilidade à insulina no músculo, excessiva produção hepática de glicose pelo fígado, né? Repetiu aqui, e declínio progressivo das células beta. Então, essa figura ilustra de maneira bem resumida, bem simplória, o que é um mecanismo de resistência insulínica, né, que tanto se fala. Então, se eu tenho um paciente eutrófico, no peso adequado, que tem um IMC controlado, estável, né, normal, e que tenha pouco tecido adiposo, seja ele a nível periférico ou a nível visceral, o meu pâncreas vai produzir insulina e essa insulina vai entrar e agir adequadamente. Mas se eu tenho um paciente obeso, com sobrepeso, aquele perfil do paciente com síndrome metabólica, hipertenso, sedentário, seja com sobrepeso ou obesidade, dislipidêmico, então a gente vai ter um grau de tecido adiposo bem maior, seja a nível periférico ou a nível visceral. E isso faz com que a insulina produzida a nível pancreático seja em maior quantidade, para vencer essa resistência adiposa e que a insulina possa entrar a nível celular e agir adequadamente e assim que permaneça, né, tornando a homeostase da glicêmica normal, né, mantendo a homeostase glicêmica. Porém, esse pâncreas, gente, uma vez que ele fica produzindo
muita insulina para vencer essa resistência, ele chega uma hora que ele entra em falência, né? Que aí configura o estado de pré-diabetes e diabetes. Então, essa é a base fisiopatogênica do diabetes. E uma vez que eu tenho uma resistência insulínica a nível hepático, eu tenho uma produção de glicose, né, através de lactato, piruvato, aminoácidos de outras fontes para produzir glicose. Se a insulina não entra a nível celular, eu vou produzir glicose de outra forma. Então, essa é a base fisiopatogênica do diabetes tipo 2. Então, baseado na nossa fisiopatogenia, na fisiopatogenia da doença, né, essa imagem, ela mostra um tema, uma abordagem bem atual, chama octeto ominoso de Defronzo, que na verdade a fisiopatogenia vai bem além, na verdade, do que a gente achava antes, que era só a nível periférico, pancreático e hepático. Hoje a gente sabe que ocorre uma desregulação em vários níveis, em vários órgãos, para que o paciente se torne diabético. Então, inicialmente, como eu falei para vocês, o pâncreas ele começa a fadigar, começa a diminuir a produção e secreção de insulina, né? E, consequentemente, nós vamos ter uma hiperglicemia. Diminuição do efeito incretínico. O que é isso? Quando a gente se alimenta, quando a gente ingere o alimento, então a nível intestinal nós produzimos hormônios incretínicos, que é o GLP-1 e o GIP. Esses hormônios, eles vão a nível de pâncreas e estimulam a secreção e liberação de insulina. Isso só ocorre com a ingesta de glicose. Não ocorre, por exemplo, quando eu injeto glicose na veia. Então, isso chama-se efeito incretínico. Então, se eu perco esse efeito, diminuo a ação, eu vou ter, consequentemente, hiperglicemia como consequência. A nível de tecido adiposo, eu vou aumentar o nível de lipólise nesse tecido. A nível renal, eu vou aumentar o processo de reabsorção de glicose, a glicose ele passa a reabsorver mais, diminui a reabsorção de glicose a nível muscular, vou ter disfunção de neurotransmissores e aumento da produção de glicose hepática. E não só as células beta implicadas nesse processo fisiopatológico, mas as células alfa também, com aumento de produção de glucagon. Então, hoje, as drogas, elas visam abordar ao máximo esse octeto, tentando pegar em cada ponto da fisiopatogenia do diabetes, né, tentar cobrir para evitar o processo de hiperglicemia e, consequentemente, complicações micro e macrovasculares. Então, os pilares do tratamento. A gente sabe que o tratamento do diabetes vai muito além do uso de antidiabéticos, sejam eles orais ou injetáveis. É imprescindível que a mudança do estilo de vida desse paciente esteja presente, né? Eu costumo orientar meu paciente não falar dieta. Dieta parece faz uma referência que tem uma coisa para iniciar, um tempo para iniciar, um tempo para acabar. É mudança de estilo de vida, é reeducação alimentar, é atividade física de forma ininterrupta. O nosso paciente ele tem que fazer 150 minutos de atividade física semanal, no mínimo. E isso é para a vida toda, não é só enquanto a tua glicemia está descompensada. É a nova mudança de vida, na verdade. Então, tratar também as comorbidades desse paciente. Nosso paciente, em geral, dificilmente você pega um paciente só com diabetes tipo 2. É um paciente que chega obeso, dislipidêmico, né, sedentário, tabagista, e muitas vezes essas comorbidades não são tratadas ou não são tratadas adequadamente. Então, a gente tem que compensar também as outras comorbidades do paciente e fazer uso, então, da terapia, seja ela oral ou injetável. Então, vamos começar a dar em relação às classes dos antidiabéticos orais, representado então pela abiguanida, que é a nosso representante é a metformina. É uma droga bastante antiga, tem mais de 60 anos no mercado, e seja em qualquer guideline, seja americano, europeu ou brasileiro, ela vem como a primeira droga a ser escolhida. O efeito dela não é direto nas células beta-pancreáticas, mas ela reduz a gliconeogênese hepática, ou seja, a produção exacerbada de glicose, melhora a sensibilidade periférica insulínica, aumenta os níveis daqueles hormônios incretínicos que eu falei e inibe o glucagon. Ela não tem nenhuma metabolização hepática e é excretada intacta nos rins. Quando você for administrar essa metformina para o paciente, sempre prescrever, gente, após os alimentos. Isso retarda a absorção dela, faz com que prolongue a meia-vida e principalmente tenha menos efeitos colaterais gastrointestinais. Isso é muito importante porque isso implica na adesão do tratamento. Em relação à dose, a gente tenta sempre chegar na dose máxima e dá mais ou menos, pelo visto das apresentações brasileiras, 2 gramas dia é o que a gente tem.
E, a depender do que a gente tenha em mãos, seja ela liberação convencional, a gente pode dividir em 2 a 3 tomadas, ou uma apresentação de liberação prolongada, que é chamada XR. Aí a gente pode administrar até de uma só vez, mas dificilmente o paciente tolera muitos comprimidos de uma só vez. Então, sem conflito de interesse com nenhuma marca, mas de representação no Brasil como Glifage, ele vem nas apresentações de 500, 850 e 1 grama. E o XR, ele vem na apresentação de 500, 750 e 1 grama. Quais são os efeitos mais descritos na literatura pelos pacientes? Então, em primeiro lugar, os efeitos gastrointestinais, mas cabe lembrar para o paciente que ele fica um pouco desesperado, né? A diarreia é um sintoma bastante prevalente, mas é um sintoma transitório. Vale a pena explicar para o paciente, às vezes começar numa dose menor e depois programar o ajuste quando chegar na dose plena devagar. O risco de acidose lática e redução da absorção da vitamina B12. Então, esses são os efeitos mais descritos e mais visíveis nos nossos pacientes. Quais seriam as contraindicações para usar a metformina? Situações às quais a gente tem um risco maior de acidose lática, então insuficiência renal crônica ou aguda, insuficiência cardíaca grave, doença miocárdica isquêmica. Quais são as indicações, as contraindicações em relação à taxa de filtração glomerular? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre fazer, gente. Hoje a gente tem disponível em qualquer smartphone, em qualquer celular, calculadoras de taxa de filtração glomerular desse paciente. É uma coisa que tem que ser acompanhada. O paciente que tem um clearance menor que 45 a 30, ele só deve usar 1 grama como dose máxima de metformina por dia. E menor que 30, evitar o risco de acidose. Certo? Então, paciente que te acompanha, que está fazendo acompanhamento contigo, então sempre calcular a taxa de filtração glomerular, sempre, para ajustar as drogas. E lembrar sempre que tem que ser suspensa 24 a 48 horas antes de qualquer exame contrastado. Indicações de eficácia, o que ela faz? O que a metformina faz? Ela reduz em 20 a 30% da glicemia de jejum, de 30 a 40% da glicemia pós-prandial e fornece uma queda de hemoglobina glicada de 1 a 2%. É uma droga extremamente potente e que deve ser prescrita sempre que possível e tolerável. Então, ela reduz a insulina e discretamente o peso desse paciente, insulinemia. Melhora o perfil lipídico também de forma discreta, diminui os marcadores de ativação endotelial, de coagulação e de inflamação, e também ela é usada em outras situações, como esteatohepatite não alcoólica, síndrome do ovário policístico e diabetes gestacional, certo? Segunda classe, sulfonilureias, também outra classe bastante antiga, é uma classe que estimula apenas a secreção, não estimula a formação dos grânulos, e sim a liberação dos grânulos de insulina pré-formados. Como primeira geração, uma droga bastante antiga, que quase a gente não vê prescrever, ainda bem, porque ela tem uma meia-vida bastante prolongada, então ela traz efeitos colaterais importantes, é a clorpropamida, conhecida como diabinese. A dose varia de 125 a 250 miligramas uma vez por dia. Mas essa droga, graças a Deus, a gente não tem visto tanta prescrição, porque ela causa bastante hipoglicemia, principalmente no idoso, pelo seu tempo de meia-vida prolongada. Segunda geração, muito bem prescrita, glibencamida, conhecida como nome comercial Daonil. Ela tem uma estimativa de duração de 16 a 24 horas na corrente sanguínea. Ela pode ser administrada de 1 a 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia chega na dose máxima. Dificilmente a gente chega à dose máxima de 20 miligramas, porque o paciente tem bastante efeito colateral. É contraindicado na doença renal crônica, né, evitar nesses pacientes, porque o risco de hipoglicemia é bastante grave, bastante importante. E ela causa hipoglicemias graves. Então, se é aquele paciente idoso e que você tem outra opção terapêutica naquele momento, escolha outra opção. A glibencamida, ela causa hipoglicemia severa. Na verdade, a sulfonilurease em geral, mas em particular, a glibencamida, que é o que a gente tem na atenção básica, infelizmente. A glicazida, a gente vai falar agora da segunda geração, glicazida, representada pelo Diamicron e pelo Azucon. 80% dessa droga é a excreção renal. Nós podemos chegar de 30 até 120 miligramas, administrada uma vez ao dia em jejum pela manhã. Nós temos apresentações de 30 e de 60 miligramas também. E até o estágio 5 da doença renal crônica, a gente não precisa ajustar a redução, não precisa fazer redução da dose dela.
Outra droga também de segunda geração é a glimepirida, representada pelo Amaryl. Ela também é de única tomada, que pode variar de 2 até 4, dose máxima pouco vista de 8 miligramas, pelo risco também de hipoglicemia. E ajustar a partir do estágio 4 da doença renal, a partir do clearance abaixo de 29 para 1 miligrama uma vez ao dia. Então, quando indicar, aí a gente vai falar de indicação e eficácia. Ela tem uma resposta satisfatória em 70 a 80% dos casos. Ela promove uma queda de 60 a 70 miligramas por decilitro na glicemia de jejum, então ela é uma droga potente. Mas acredita-se que ela, com o passar dos anos, tem uma falência, promova, né? Não se sabe se é a história natural do diabetes ou que a droga mesmo acarrete em falência pancreática secundária, cerca de 4% ao ano, diminuindo a sua eficácia. De efeitos colaterais, como eu citei, a hipoglicemia é muito vista, mas quando nesse estudo, no Guide Study, mostrou que quando a gente usa glicazida, o risco de hipoglicemia é bem menor fez uma comparação com a glimepirida. Um importante efeito colateral, que é tudo que a gente não quer no nosso paciente, visto que é aquele perfil que eu descrevi para vocês, é o aumento de peso. E isso já foi descrito em vários estudos. O ganho de peso pode chegar de 0,7, né, quilogramas até 1,7. Tem estudo que fala até de 3 quilos, 3 a 4 quilos. Então, é uma droga eficaz, porém também tem suas consequências, hipoglicemia e ganho de peso. Então, contraindicações, insuficiência renal crônica ou aguda, né? Insuficiência hepática grave, gravidez e lactação, e nas complicações hiperglicêmicas agudas. Então, qualquer crise aguda, ela está proscrita. Então, o paciente que faz uso, gente, de sulfonilureia, sempre atentar-se, né? Ter muito cuidado na prescrição, principalmente com os nossos idosos. Atentar a ver se não está sendo uma dose excessiva, se esse paciente está fazendo burla, às vezes, de refeição. É muito comum o paciente idoso não ter tanto apetite assim, pular uma refeição, fazendo uso da sulfonilureia. Então, paciente que que esse paciente pode apresentar hipoglicemia. Se faz uma atividade física intensa, se faz uso de álcool, se está com idade avançada, como eu falei no idoso, se associa a outras medicações. Então, esse perfil de paciente tem que ter cuidado quando se prescreve sulfonilureia e se prescrever, atentar-se a isso, explicar para o paciente sobre a importância de não burlar refeições, né? E sobre atividade física intensa é o que mais que a gente vê. Então, tem muito cuidado nessa população. Uma terceira classe, chamada glitazonas, tiazolidinedionas, também conhecida, ela vai ligar um receptor intracelular, PPAR-gama. Essa droga ela regula os genes que são responsáveis pela diferenciação dos adipócitos, captação e armazenamento de ácido graxo e captação de glicose. Essa droga, ela age diminuindo o grau de gordura visceral que esse paciente tem e trazendo para a periferia. Então, ela tira aquela gordura implicada com eventos cardiovasculares, né? Está tirando a gordura visceral. Ela também promove o aumento da adiponectina, e isso promove maior sensibilidade hepática à insulina e maior expressão do transportador GLUT4, reduzindo a hiperglicemia e a hiperinsulinemia. Então, o único representante no Brasil hoje que a gente tem é a pioglitazona. Existem várias marcas, né, comerciais, Actos, Pioglit, Stanglit, nas apresentações de 15, 30 e 45 miligramas. A dose pode variar de 15 a 45 miligramas uma vez ao dia e não precisa de ajuste na insuficiência renal leve. Em relação à eficácia, ela reduz 1,5% na hemoglobina glicada do nosso paciente e ela depende, como o efeito é intracelular, ela exige um maior tempo para a gente avaliar a eficácia dessa droga. Então, são 12 semanas para que ela atinja o seu efeito pleno. Ela também promove redução de triglicérides e aumenta o colesterol bom, o HDL. Outras indicações também, esteatohepatite não alcoólica, melhorando a esteatose, a necroinflamação e fibrose. E nesse estudo actinal, mostrou que a dose de 40 a 45 miligramas por dia também diminui o risco de propensão para o diabetes mellitus franco nos pacientes com pré-diabetes. Contraindicado em gravidez, hepatopatia, alcoolistas, pacientes com história de alergia e diabetes tipo 1. De efeitos colaterais mais vistos, hipoglicemia é mais em 5% dos pacientes. Hepatotoxicidade, infecções do trato respiratório, cefaleia também é uma queixa que pode acontecer. Aumento do peso. Essa droga, ela transforma a gordura visceral, né, em periférica. E isso gera um certo edema pela retenção hídrica, apesar do benefício de redistribuir a gordura ruim, gordura visceral,
em gordura subcutânea, mas isso é uma queixa que o paciente insiste. Não é um aumento de peso expressivo, mas é um aumento de peso. Então, de 1 a 2 quilos é visto na literatura. Fraturas também pode acontecer em uso dessa droga, relatado em poucos casos, mas pode acontecer. Então, um paciente que tem uma baixa massa óssea, osteopenia, osteoporose, é uma droga que a gente pode deixar em segundo plano. Risco maior de 2 vezes para insuficiência congestiva, ICC, né? Então, classe funcional 3 e 4 não seria uma droga ideal para a gente prescrever, porque como ela aumenta o peso, promove a retenção hídrica, né, pioraria o performance da cardiopatia desse paciente. E edema de mácula também, um efeito colateral que é descrito. Outra classe que é vista também, gente, é os inibidores da DPP-4, dipeptidase 4. Eu vou explicar onde está essa enzima. Então, como eu falei para vocês, a nível intestinal a gente produz o GIP e o GLP-1, que são aqueles hormônios que vão agir lá no pâncreas, fazendo com que ele libere e produza insulina. Só que a gente sabe que o GLP-1 endógeno, né, que nós produzimos, ele tem uma meia-vida bastante curta, que varia de 2 a 4 minutos, então é muito curtinha. Por quê? Porque ele é degradado por essa enzima, essa DPP-4. Então a classe, ela vem como inibir essa DPP-4, fazendo com que esse GLP-1 fique muito mais tempo na corrente sanguínea e estimule logo assim sua secreção de insulina e diminua também pelas células alfa essa secreção de glucagon. Então ela aumenta a meia-vida desse nosso hormônio incretínico. Então, as classes descritas, né, presentes atuais, vou falar de cada um, nome comercial Nesina, Onglisa, o Traiento, o Januvia e o Galvus. Nos estudos que mostraram até 52 semanas, a gente tem uma redução de glicemia de jejum que varia entre 10 e 35 miligramas por decilitro, e na glicemia pós-prandial de 25, uma queda de glicada que varia de 0,4 a 1,2. Quando a gente comparou com a metformina, a capacidade foi menor em relação à metformina, foi melhor em trazer a glicada mais para a meta, mas foi mais similar à sulfonilureia e glitazona. Mas é uma droga que a gente tem que considerar porque ela tem efeito neutro no peso, causa menos hipoglicemia, e isso é uma coisa importante quando a gente vai traçar a terapia do nosso paciente. Então, eu coloquei os nomes comerciais, eu vou colocar as apresentações que nós temos atualmente. Então, o Januvia, que é a sitagliptina, apresentações de 25, 50 e 100 miligramas. O ideal é que a gente atinja uma dose máxima de 100 miligramas ao dia, certo? Pode ser ministrada uma vez ou até fracionada. Se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular maior que 50, 100 miligramas ao dia. Se a taxa é menor, entre 30 e 50, a gente vai ministrar 50 miligramas ao dia. E menor que 30, 25. Vildagliptina, representada pelo Galvus, a dose é 50 miligramas 2 vezes ao dia, nós temos apresentações de 50. Nessa droga é importante que seja feita 2 vezes ao dia e não só uma vez, 2 comprimidos de 50, é importante fracionar. E se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular maior que 50, 50 miligramas 2 vezes ao dia. E se é menor que 50, 50 miligramas só uma vez. Saxagliptina, que é o Onglisa, a gente tem a apresentação de 2,5 e 5 miligramas. A dose ideal seria de 5 miligramas. Se ele tem uma taxa maior que 50 de filtração glomerular, 5 miligramas 2 vezes ao dia. Perdão, aqui foi um erro de digitação, uma vez ao dia. E menor, metade da dose. A alogliptina, que é o Nesina, apresentações de 6,25, 12,25 e 25 miligramas. A dose ideal é que a gente chegue a 25 miligramas. Se o paciente tem um clearance maior que 50, é a dose máxima. Entre 30 e 50, 12,5 e menor que 30, 6,5, 6,25. E o Traienta, que é muito usada nos pacientes renais crônicos, porque ela não precisa de ajuste nos pacientes que têm doença renal. Então, 5 miligramas uma vez ao dia. Uma droga bastante segura. Em relação à tolerabilidade, é bastante segura, é eficaz, tem um efeito neutro, como eu falei para vocês, não há aumento de peso, não tem hipoglicemias, não há descrito hipoglicemias significativas nas pessoas que fazem uso. Só ter cuidado, usar com cautela naqueles pacientes que têm história de pancreatite. Teve história prévia de pancreatite. Contraindicado, diabetes tipo 1 em gestante, também em classe funcional 3 e 4, da NIRA. Em relação à interação medicamentosa, evitar naqueles pacientes que fazem uso de inibidores de proteases e cetoconazol.
Outra classe são os inibidores do cotransportador sódio-glicose. Essa droga está bastante comentada, né, visto o que a gente encontrou nos estudos de segurança cardiovascular. Qual é o mecanismo de ação dessa droga? Existe um cotransportador, uma proteína na membrana luminal do túbulo contorcido proximal renal, que ela faz o cotransporte do sódio e da glicose. No paciente rígido, que é não diabético, a gente tem mais ou menos uma reabsorção de glicose a nível renal de mais ou menos 180 miligramas por dia. E no paciente diabético pode variar a 250. Então, quando a gente tem uma droga que inibe essa reabsorção, a glicose então passa a não ser reabsorvida e assim diminui a hiperglicemia do nosso paciente. É um efeito da droga que é independente da insulina pancreática, então é feito a nível renal. Então, representada por essas drogas, nomes comerciais, dapaglifosina é o princípio ativo, Forxiga, canaglifosina pela Invocana e a empaglifosina pelo Jardiance. São as drogas que a gente tem hoje mais modernas, juntamente com os análogos de GLP-1. Então, como administrá-las? As apresentações da canaglifosina a gente tem de 100 e de 300. A dose inicial varia de 100 miligramas em jejum, mas pode chegar à dose máxima de 300. Mas ela está contraindicada em pacientes que tenham uma taxa de filtração glomerular menor que 45. A dapaglifosina, que é o Forxiga, a gente tem apresentação de 5 e 10 miligramas. Pode ser administrada a dose inicial de 5, antes ou depois do desjejum, não tem problema. E chegar à dose máxima de 10 miligramas uma vez ao dia. E contraindicada para clínicos menores do que 60. Empaglifosina, que é o Jardiance, apresentação de 10 e 25 miligramas. Pode ser administrada dose inicial de 10, antes ou depois também do desjejum, e chegar à dose máxima de 25, e também está contraindicada em clearance menores do que 45. Então, como eu falei, do mecanismo de ação, ele bloqueia a absorção renal de glicose, né? A eficácia, ele reduz de 0,7 a 1% da glicada. A perda de peso, gente, é bastante vista quando a gente trata o paciente com essa droga. Tem pacientes que chegam a perder 6 quilos, já vi paciente perder 8 quilos, né? E isso melhora todo o perfil metabólico do paciente, é tudo que a gente quer. Uma droga que cause controle glicêmico, perda de peso, ou não aumente o peso, pelo menos, né? Tem um efeito neutro, e que tenha segurança cardiovascular, tem efeito nefroprotetor e cardioprotetor, é tudo que a gente espera de uma droga. E também ela promove queda de pressão arterial, efeito discreto de 2 a 5 milímetros de mercúrio, e reduz o risco cardiovascular. Em 2015, a gente teve uma publicação de um estudo. A partir de 2009, toda droga que é lançada no mercado, ela tem que ser, inicialmente, ser submetida, né, a um teste de segurança cardiovascular. São ensaios de vida real. E nesse estudo foi randomizado 7.020 pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular, que já tinham infartado ou tinham história de AVC prévio, e eles foram randomizados para o uso ou da empaglifosina ou do placebo. E para surpresa dos examinadores desse estudo, os pacientes que fizeram uso da empaglifosina tiveram uma redução de 32% da mortalidade geral e 38% da mortalidade cardiovascular. Então, é uma droga que veio para impactar realmente não só o mundo dos pacientes diabéticos, mas está sendo bastante estudada em relação a recomendações fora do diabetes, né, para aqueles pacientes que são coronariopatas e que não são diabéticos também. Então, essa é uma das drogas mais modernas que a gente tem um impacto enorme do ponto de vista cardiovascular para esses pacientes. Em relação a efeitos, né, como ela promove uma glicosúria, a gente está eliminando glicose pelo trato urinário, então, um paciente que não tem uma boa asepsia, né, isso tem que sempre ser recomendado para o nosso paciente, a ingesta de água, né, aumentar a ingesta de água e ter bastante higiene íntima, pode acontecer de ter infecção fúngica ou bacteriana do trato genital e urinário. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho. Então, um paciente que tem história prévia de infecção urinária de repetição, não seria talvez uma droga, não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa, né? Aquele paciente que você tem que ter mais olho clínico para recomendar ou não essa droga. Ela promove uma diminuição transitória só da taxa de filtração glomerular. E com a canaglifosina foi visto que em 2 anos de tratamento mostrou redução da densidade mineral óssea. Então, é uma coisa que também a gente tem que ter olho clínico para isso.
Então, aqui, gente, é mais ou menos um resumo do que a nossa diretriz traz. Eu aconselho vocês a baixarem. É uma atualização da nossa diretriz. A diretriz mesmo, a gente tem 2017, 2018, mas a gente teve já esse ano uma atualização na conduta, o algoritmo dos nossos pacientes tipo 2, né? Como prosseguir. Hoje em dia, a gente começa uma avaliação dos pacientes diabéticos, vamos olhar a clínica dele, ver se ele tem sinais agudos, de complicações agudas do diabetes, e o peso desse nosso paciente é muito importante na escolha da terapia. Então, vai chegar o nosso paciente para vocês com aquele fenótipo que eu já descrevi e que praticamente é assintomático, tem uma hemoglobina glicada menor que 7,5, uma média de glicemias menor que 200. A gente pode começar com modificações de estilo de vida associado à monoterapia metformina, ok? Seria a primeira droga a ser recomendada. Se o paciente chega para nós com uma glicada entre 7,5% e 9% em as glicemias, você pede o perfil glicêmico, o ideal é que o paciente traga o perfil glicêmico de 3, 4 dias para você, com aquelas glicemias pré-prandiais, pré-café, pré-almoço, pré-jantar, 2 horas pós-café, 2 horas pós-almoço e 2 horas pós-jantar. Então, você vai olhar as glicemias. Ele está dentro da meta? Como é que está as glicemias desse doente? Está entre 200 e 299. O paciente não tem critério de manifestações graves, agudas do diabetes, então dá para a gente já começar com 2 drogas. Metformina seria a primeira droga, associado a uma outra que eu vou já falar. Mas se chega o paciente com a glicada alta, 9% de glicada, você vê o perfil glicêmico desse paciente, tá? As glicemias predominantes são acima de 300. É um paciente que tem uma perda significativa de peso ou tem sintomas graves, esse paciente precisa de uma terapia insulínica ou com agonista do receptor de GLP-1. Essa droga eu não falei porque é uma droga injetável, a gente vai programar uma segunda aula para as drogas injetáveis, porque ficaria muito, muito grande essa aula. Então, esse paciente, o que eu quero chamar a atenção, gente, é que assim, eu recebo pacientes que estão com esses sintomas graves de insulinopenia, é um paciente que está glicotóxico, ele está chegando para você, doutora, eu perdi 8 quilos em um mês. Então, assim, não dá para a gente começar hipoglicemia antioral. Esse paciente está sinalizando para você que ele precisa de insulina. A insulina ela pode ser dada em qualquer fase, qualquer glicada que o paciente apresente. Se o paciente chegar para você com a glicada de 7,5, né, 7,7%, por exemplo, mas chegar com sintomas graves para você, não tem como retardar. Esse paciente vai parar no pronto-socorro, numa UTI, com a terapêutica, achando que vai, mas é um paciente virgem de tratamento, eu já vou começar com insulina. Se ele tiver com sintomas graves, não tem por que retardar e não tem indicação de retardar, ele tem que ser insulinizado. E se ele chega com glicemias maiores que 300, já em vigência de uma complicação aguda, ele vai ser internado, né, vai passar por unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva, e quando ele receber alta a nível ambulatorial, para nível ambulatorial, a gente procede com o algoritmo. Então, esse paciente, gente, vai retornar com vocês. O ideal é que ele volte de 1 a 3 meses. Isso vai depender do quê? Das condições clínicas desse seu paciente. Você que tem um filho de julgar. Né? Esse paciente precisa ser visto com um intervalo curto de tempo, né? Ou dá para deixar ele com um retorno de 3 meses. Isso vai ser muito individualizado. Isso aí vai ser o teu feeling com esse teu paciente. O ideal é que ele seja visto não com intervalo maior que 3 meses. E aí a gente vai ver as metas dele. É um paciente que está com a glicada na meta, aquela glicada que nós traçamos para ele, com essa terapia que você instituiu inicialmente, ele atingiu uma glicada de 7%, ele tem glicemias pré-prandiais que variam de 100 a 130 no máximo, pós-prandiais que variam de 160 a 180 no máximo, ok, atingiu a terapia, manutenção da terapia, deu certo. Mas se não deu, a gente tem que modificar. O que não dá para ficar é na inércia terapêutica. Esperar, não, vou dar mais uma chance, esse paciente vai voltar daqui a mais 3 meses, ver se ele melhorou. Porque o paciente se nega também a tomar tanto remédio, como eles dizem, né? Mas você não pode ficar na inércia terapêutica, as complicações vão chegar. Então, vamos ver como é que esse paciente está. Não atingiu a meta, vamos associar uma segunda ou terceira droga, se ele já começou com 2 drogas. Hoje, todos os guidelines, americano, europeu e brasileiro, ele dá preferência que a gente consiga, né, se possível, que são drogas caras hoje em dia, usar os agonistas do GLP-1 ou os inibidores de SGLT2, como eu falei para vocês. São drogas que têm um impacto na mortalidade, têm melhor desfecho cardiovascular e melhor desfecho renal. Como eu falei, perda de peso, melhora o perfil metabólico do paciente como um todo, promove a perda de peso e melhora no perfil lipídico, na pressão arterial, enfim. Então, de preferência, hoje, indica-se essas 2 drogas, se possível.
Se não tiver, a gente segue com o que tem. Então, inibidores de DPP-4, pioglitazonas, glinidas ou sulfonilureias. Você vai trabalhar bem com o que se tem. O ideal é que sejam essas drogas, mas não tendo, a gente tem que trabalhar com o que tem. E você vai reavaliar esse paciente em 1 a 3 meses de novo. Em 2 meses seria o ideal? Não sei, depende do seu paciente, depende de como ele se apresenta, depende das comorbidades dele, se está compensada, se não está. Então, vamos novamente ver as metas. Ele vai voltar para você. O ideal, gente, é que o paciente que volte com vocês, seja com endócrino, seja com clínico, que traga um perfil glicêmico, que esse paciente faça automonitorização. A gente vê, o paciente toma comprimido, doutora, eu não tomo insulina, eu só tomo comprimido, eu não furo o dedo. Não sei como é que está a minha glicemia capilar. Quando você olha os exames de controle desse paciente, são muito piores do que aquele paciente que tem o comprometimento de vigiar a sua glicemia. Qual seria o ideal? Também vai depender. Se é um paciente que você está ajustando agora a sua terapia, o ideal é que ele monitore mais frequente, durante dias, essa glicemia capilar, em vários horários diferentes. Mas se é um paciente que está estável, tem uma glicada boa, glicada na meta, 2, 3 vezes por semana seria o ideal. O ideal, assim, pelo que a gente tem. Mas quanto mais ele monitora, maior sucesso e maior ele consegue chegar mais perto da meta. Então, uma vez que a gente instituiu a segunda droga ou a terceira droga, vamos olhar as metas. Alcançou? Não alcançou. Então, vamos para o próximo passo. Etapa 3, a gente vai adicionar uma terceira droga ou uma terapia insulínica. A gente vai adicionar um terceiro agente hiperglicemiante e vai avaliar. Anti-hiperglicemiante e vai avaliar esse paciente. Não atingiu? Insulinização. Não tem como você estar com um paciente que está usando 4 drogas orais e ainda descompensado, porque o paciente, eles recusam a usar insulina, eles acham que é um castigo, isso tem que ser trabalhado muito, muito no paciente. Doutora, não me castiga, não quero usar insulina. Isso tem que ser trabalhado e explicado. O paciente não sabe, o paciente é leigo. Então, se você tem um bom trato com o paciente, explicar que a insulina, eles têm medo de começar a insulina e nunca mais sair da insulina. Você tem que conversar, ser claro com o seu paciente, mostrar para ele que o benefício é muito maior que o risco. Não tem como deixar um paciente descompensado por um período prolongado, que ele vai ter complicações, sejam micro ou macrovasculares. E isso vai muito da abordagem do médico com esse paciente. Então, hoje, graças a Deus, poucos são os pacientes que se recusam a iniciar a insulina. Quando eu indico a insulina, a maneira com que você trata seu paciente, eles fazem uso. Você explicando direitinho dos benefícios, eles não se recusam a usar. Outra figura que eu achei bastante interessante da diretriz é em relação à insulinização. Como eu falei para vocês, não tem tempo, gente, para usar insulina. Eu posso começar com um agente oral, digamos, comecei metformina, e nesse processo de segmento do paciente, ele, nessa seta, entre passar entre 1 para 2 agentes orais, ele descompensou. Ele chegou para mim com perda de peso importante, com poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia. O paciente está francamente descompensado, ele está insulinopênico, não adianta colocar uma droga oral como segunda opção. Então, a insulina, o que eu quero mostrar para vocês é que ela pode entrar em qualquer hora da terapia do paciente diabético. Isso é muito importante, isso que você vai avaliar. É um paciente que tem uma doença renal, uma hepática que descompensou, tem uma complicação aguda, uma cetoacidose diabética, está emagrecendo muito, evoluiu com gravidez, infecção, cirurgia ou após algum evento cardiovascular ou cerebrovascular, insulinização. Ela tem que entrar quando necessária e rápida. Não posso postergar entrar com insulina para esse paciente. Na atenção primária, eu busquei no RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, teve uma última atualização em 2018. Então, o que a gente tem no sistema público de saúde? A gente tem metformina nas apresentações de 500 e 850, glicazida de liberação prolongada de 30 e 60, glibencamida de 5 miligramas, as insulinas humanas, né, seja a NPH ou a regular, e análogos de insulina de ação rápida dada pelo Ministério da Saúde. Então, assim, hoje a diretriz, considerando todos os benefícios que foram evidenciados nesses ensaios de segurança cardiovascular, mostrando o benefício cardio e renal, né, cardioprotetor e renoprotetor, a diretriz chama a atenção da necessidade de atualização dessa relação, colocando drogas que têm o efeito de redução do peso, redução de pressão arterial, né, diminuindo aquelas drogas que causam aumento do peso, como as nossas sulfonilureias,
né, chamando a atenção. Então, a diretriz ele traz esse posicionamento que eu achei bastante interessante. Mas é o que a gente tem. Então, a gente tem que trabalhar bem com o que se tem, chamando sempre atenção a isso, gente. Eu recebo muito paciente usando dose máxima de metformina, dose máxima de glibenclamida e já descompensado há muito tempo, podendo já ter iniciado a terapia insulínica, que é o que nós temos no Sistema Único de Saúde. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Qualquer dúvida pode me mandar e-mail, né? Se não for dúvida de agora, pode me mandar depois, que eu vou responder com o maior prazer. Obrigada. Agora é o espaço destinado às perguntas, às dúvidas referentes ao tema da web palestra para a doutora Caroline. Ela está disponível aqui, vendo as perguntas no chat. Então, o Daniel mandou uma pergunta aqui. Pacientes com problemas de esteatose hepática e problema cardiovascular, se recomenda tratamento insulínico? Igual eu falei, Daniel, a gente tem que trabalhar com o que tem. A gente tem droga hoje, principalmente os análogos do GLP-1, que eu não falei ainda, porque é uma droga injetável, mas eu falei dos inibidores de SGLT2, que são drogas que têm maior impacto, né, em relação a eventos cardiovasculares. Então, se você tem como trabalhar com essa droga, você trabalha. O problema é que a gente não tem essa droga que ainda é muito cara no Sistema Único de Saúde. Então, se você tem um paciente que tem, seja qualquer comorbidade, e está descompensado, já está com tratamento oral que você tem para trabalhar otimizado, esse paciente tem que ser insulinizado. Não é porque ele tem um problema cardiovascular que ele não vai receber insulina, pelo contrário, se eu mantivê-lo, se eu mantiver descompensado, a gente vai piorar o problema cardiovascular dele. Vou propiciar maior evidência, né, maior incidência de eventos cardiovasculares. Não só isso, mas cerebrovasculares também. Então você vai olhar a meta, vai ver o perfil, meta de hemoglobina glicada, vai ver o perfil glicêmico desse paciente, e se ele não está compensado com o que você tem oral, né, de medicação oral, ele tem que ser insulinizado, certo? Eu vou programar uma aula sobre insulinização, que eu acho que é um tema que tem que ser realmente também debatido, falado, né, ensinar como deve começar. Não tem receita de bolo, mas pelo menos como começar e como ajustar, né, e mostrar os diferentes tipos de insulina que nós temos, na verdade, as terapias injetáveis que nós temos. Então, seria isso. Você vai olhar o paciente como um todo, vai ver se ele está na meta e o perfil glicêmico dele, se está variando ou não, e se ele está compensado com as drogas que você administrou ou não. Insuliniza.
Ok, se nós não temos mais nenhuma pergunta, então nós encerramos essa web de hoje. Agradecemos a presença da doutora Ana Caroline e lembramos que no dia 30/7, terça-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, no nosso canal de Gestão e Vigilância em Saúde, nós teremos uma web palestra sobre o projeto Planifica SUS, da Rede Cegonha, do DAP, CESACRE, onde a Emanuele Nóbrega, chefa da Divisão da Atenção Primária e Saúde, vai estar falando um pouco sobre esse projeto, né? Quem participou do workshop Planifica SUS lá na Uninorte vai poder estar tirando algumas dúvidas referente ao projeto, né, com ela na terça-feira, às 15 horas. A gente lembra também, para vocês que participaram dessa web, que agora no nosso site, nós temos lá no ícone de teleeducação o acesso à solicitação do seu certificado. Então, além desse link que o Lucas disponibilizou agora aqui no chat, você também pode solicitar através do nosso site, o telesaude.ac.gov. Então, a todos, muito obrigado pela presença e até a nossa web.